Se preparou para enfrentar essa equipe do Botafogo. O Botafogo tentando surpreender aqui na casa do adversário. Lucas Perry é o camisa número 1. Você tem ali o Foguete, camisa número Paulo, lá no Rio de Janeiro. 3-3. O Botafogo que é o atual vice-campeão da Copa do Brasil Sub-17 que você acompanhou com a gente. Agora a gente está no Sub-20. O Saulo é o goleiro, camisa número 1. Marcinho do Botafogo, William Tavares. Muito bem, a bola vai rolar, fã de esporte. É a Copa do Brasil Sub-20 que você acompanha aqui na ESPN. Tudo pelo esporte, tudo pela Copa do Brasil Sub-20. E é o futuro do futebol brasileiro. Muitos, claro, que já atuam em suas equipes profissionais também, já foram utilizados por seus treinadores. Você acompanhando esse desfile de craques, o futuro do futebol brasileiro aqui, a Copa do Brasil Sub-20 na ESPN Brasil. Botafogo tenta chegar ali com o Ribamar e faz a boa jogada pelo lado direito. Sobe o Ribamar, pode dar assistência, já fez um passe muito forte, vai sair em linha de fundo. E o árbitro tá dando pênalti pro Botafogo? O árbitro tá dando pênalti pro Botafogo nesse lance. Vamos acompanhar a primeira chegada do Botafogo. O jogador ficou caído, a gente vai ver se teve realmente o choque. Olha lá, tropeçou nele mesmo, hein? Vamos ver? Teve um toquinho por baixo, será? Zé Elias, o que você achou? Mal começou o jogo. Não, teve um toque involuntário, né, na perna esquerda do jogador de São Paulo. Se a gente puder repetir, aí você está vendo na repetição, tem a perna esquerda do jogador de São Paulo, acaba tocando no jogador do Botafogo, tirando o equilíbrio, né? Ó. Pênalti com menos de 1 minuto de jogo para o Botafogo. E o Ribamar está por ali pronto para fazer a cobrança. Com 1-0 o Botafogo se classifica. Foi empate lá no Rio. Se o Botafogo faz 1-0 assim, imediatamente é tudo aquilo que o torcedor gostaria, seu treinador também. Vai o Ribamar para a bola, para dar tranquilidade no começo do jogo. Partiu o Ribamar, bateu! Gol! Ribamar é do Botafogo no Morumbi! Cobrança de pênalti, como manda o figurino, com personalidade, deslocou o goleiro, foi para um lado, bola no outro. E o Botafogo abre o placar com menos de 1 minuto de jogo. Para quem precisa da vitória, é um sonho. Abrir o placar rapidinho. E vamos ver como vai se comportar, né? Porque não vai jogar fechado agora o resto dos 90 minutos, né, Zé? Não, e aí força o São Paulo também a sair um pouquinho mais pro jogo, né? E o Botafogo pode aproveitar também os espaços. O Botafogo tem uma variação tática, ele joga no 4-4-2, muitas vezes 4-5-1, o Leandro voltando um pouquinho mais para poder recompor esse meio campo, e o Lucas, né, o que fez o gol, joga isolado ali na frente, mas já deu para ver a mudança de postura, ó. O time do Botafogo já tá todinho atrás, esperando, né, para tentar segurar esse resultado, mas com 2 minutos é muito cedo ainda para ter esse tipo de comportamento. William, impressionante. Vai, Felipe. Esse é o segundo gol do Ribamar na Copa do Brasil Sub-20, jogador que chegou ao Botafogo em 2011 numa peneira. Ele mora na Cidade de Deus, tem apenas 18 anos. Que grande momento aí pro Botafogo no jogo, hein? Começa vencendo o São Paulo no Morumbi. Lembrando, né, um empate de 1-1, São Paulo com um golzinho. Empate de 1-1 classifica o São Paulo, 2-2 também. Mas pro Botafogo é importantíssimo largar na frente. Aquilo que a gente fala, né, Zé? O time do São Paulo tem vários placares aí, tem mais placares à disposição do que o Botafogo. Tem um bom time, joga em casa, mas, né, a gente falou da camisa, do peso do Botafogo, fazer um gol no começo pode fazer toda a diferença pro time do Rio. E aquela história, né? Se o jogo acabasse agora, pois é. 1-0 Botafogo passaria o turno, né? Um abraço. Tem muito jogo pela frente ainda, mas como nós falamos, existem algumas equipes que têm o peso da camisa, têm a qualidade do jogador, têm a experiência também, né? De disputar grandes competições e sempre disputar jogos importantes. Os clássicos, muitas vezes, ele amadurece o jogador e isso daí você acaba vendo em determinadas partidas. E hoje nós estamos vendo aqui uma equipe muito madura, que é do Botafogo, com uma equipe jovem, mesclada ali, principalmente os 3 atacantes do São Paulo são jogadores muito jovens e leves, né? Vamos ver se eles conseguem criar algumas situações para poder empatar o jogo ou até mesmo dar a vitória ao São Paulo. Tá aí o Rony no recuo com o Lucas, vai tomar pressão ali do Ribamar, aí o Lucas dá um bico para frente, tenta jogar ali no meio campo, afastou de lá o Arruda. A bola vai voltar com o Lucas, não vai dar tempo de esperar não, sai jogando com seu zagueiro ali o Rony. Já pediu o Inácio na lateral esquerda. Rony para, pensa, tem o Tormena do lado.
Demorando ali, o Rony resolve tocar com o Tormena. Tava difícil de achar espaço. Teve as linhas bem definidas do Botafogo, né? A linha de 4 ali no setor defensivo, também no meio campo. Aí tentando o desarme. Quem chegou foi o Gustavo. Bota pressão, por perto também o Leandro. A arbitragem está pegando a falta contra a equipe carioca. Falava do Botafogo, né? Eliminou a Ponte Preta, perdeu em Campinas por 1-0, depois venceu no Rio de Janeiro por 3-0. Como já lembrou aí, o Felipe teve gol do Ribamar nesse jogo, né? Paulo Ricardo também fez e o Jordan o terceiro gol. São Paulo empatou com o América Mineiro 0-0 na ida, na volta aqui no Morumbi fez 3-0, gols do Shailon, do Inácio e do David Neres. Shailon que hoje está no banco, o Inácio e o David Neres estão em campo. É o goleiro Saulo. William. Pode falar, Felipe. O time do São Paulo que tem um desfalque nesse jogo, né? Nós falávamos do Vinícius, do Botafogo, que está fora. Mas no São Paulo, o lateral esquerdo do Gabriel, com uma fadiga muscular, ficou fora. Vai o São Paulo. E agora vem o São Paulo, mas a posição é de impedimento. Na hora do passe, o jogador do São Paulo estava em posição irregular. E estava um pouquinho mesmo, viu? Estava um pouquinho. Foi bem a assistente lá do outro lado. Saulo. Jogando com o Marcinho. Era a possibilidade pelo lado direito. Preferiu esticar lá na frente a bola longa. É o Ribamar, matou no peito. Fez o passe. Leandro. Jogou lá na área. E saiu o Lucas. Do outro lado também apareceu o Paulo. Mas ficou mais fácil para o Lucas. Tormena. Abre do Inácio. Pelo lado esquerdo. A opção se apresentando ali do jogador Lucas Fernandes. A bola acaba saindo em lateral para o tricolor. Inácio. Volta com o Rony. Dois zagueiros do São Paulo aí no campo de defesa. Os dois volantes também, são 4. Agora sim o São Paulo tentando armar essa jogada de ataque. Tentou um lance individual, fugiu do Leandro. Camisa 8 do São Paulo, o Matheus Queiroz. Traz o jogo para o campo de defesa. Botafogo pressionando bastante ali o meio campo, fazendo pressão, tentando não dar espaço para o São Paulo. Rony. Só ele e o Tormena no campo de defesa. Anda o Rony. Abriu com o Foguete. Domina o Foguete. Próximo dele é a marcação do Lima. Tentou o passe. Um pouco adiantado. Quem saiu ali na boa foi o Yuri, lateral esquerdo da equipe do Botafogo. Ela volta com o São Paulo. Tentativa de jogada individual. Aí fica aquele perde-ganha ali, né? Aquele espaço entre o meio-campo ali e a área do Botafogo. O lateral é para a equipe carioca. No jogo de ida, marcaram para o São Paulo o David Neres, o Rony e o Gabriel Moreira. Marcaram para o Botafogo Matheus Lima e o Leandro. E o Banguelê marcou gol contra, exatamente. Né? Não sai daí, Leandro! O time do São Paulo, né, ele está tentando criar algumas jogadas. O time do Botafogo tem as suas duas linhas de marcação, né, de defesa e meio campo muito próximas. E aí fica difícil para o São Paulo fazer essa ligação do meio campo ao ataque. Fica dependendo praticamente na base do chutão, na base do lançamento. E o time do Botafogo, ele arma ele cria uma arapuca, vamos dizer assim, uma armadilha para o São Paulo. Porque ele deixa o São Paulo jogar. Quando ele retoma essa bola, tanto o Lucas como também o Leandro, eles partem para cima dos dois zagueiros da equipe do São Paulo. Então ficam praticamente no mano a mano. Um lançamento ou um chutão pode colocar esses dois jogadores na cara do gol na cara do gol do São Paulo. Vem agora o tricolor com o Lucas Fernandes. Abre com o Inácio pelo lado esquerdo. Vem o Inácio para cima da marcação. Traz o primeiro, tentativa com o segundo. Acabou recebendo a falta o lateral tricolor. Hashtag tudo pelo futebol de base. Hashtag tudo pelo futebol de base. Para você participar com a gente no Twitter, fazer perguntas aqui pro Felipe, para mim, principalmente pro Zé Elias, que é o nosso comentarista também, tá? Hashtag tudo pelo futebol de base. Participe com a gente. Vai pintar levantamento na área. O Lucas Fernandes está por ali. São 1, 2, 3, 4, 5 jogadores. 6 agora do Botafogo na área. 4 do São Paulo no meio desses 6 aí do Botafogo, naquele bololô na área. Vamos ver quem sobe por lá. Lucas Fernandes ali por perto. Próximo para fazer a cobrança. O Inácio também está por lá. Aguardando a autorização.
É o Inácio, Lucas Fernandes, ele levanta na área, subiu de soco o goleiro do Botafogo, tirou o Saulo. Vai sobrar ainda com o São Paulo. O Foguete um pouquinho mais recuado. Tem a opção pela esquerda, pela direita, prefere recuar com o goleiro Lucas, foi pressionado. E aí o Lucas vai se complicar, hein? Acabou jogando na fogueira com o Inácio. Conseguiu ainda se livrar. O lateral do São Paulo que olha para o goleiro Lucas. Fala, Lucas, tá de brincadeira, né? Jogou essa na fogueira para mim. Marcinho. Ele recua. Com o Arruda. Volta próximo ali, ali no meio campo. Ainda o Arruda. Marcinho tá pedindo. Mas sem efeito ali do Arruda. Recuperou o São Paulo com o Inácio. Joga errado. O Arruda recupera. O São Paulo ganha de novo. Aparece o zagueirão Rabelo para dar um bico para frente. Volta o Rony. Bola no alto. Insistiu e perdeu o Arthur. Arruda mais uma vez. Marcinho do lado. Joga com o lateral carioca. Se apresenta o Leandro por ali. Agora sim o São Paulo antecipa a marcação. Vai pressionar essa saída de bola. Rabelo tem que dar um bico para frente. Não dava para sair jogando não. Inácio. Deixou passar para fazer o corte. Recupera o Botafogo. O toque da frente ali do Marcinho. Vem o Arruda. Tentou esticada ali pro Paulo. Só protege, recua o Rony. E o Lucas tem que dar um bico também pra frente. Tá difícil, não dá pra sair jogando. Ora é o São Paulo que vai pra pressionar a saída de bola do Botafogo. Ora é o Botafogo que pressiona a saída de bola do São Paulo. E o São Paulo começa a adiantar ali, né? O Banguelê, o Queiroz, o Arthur. Tentar roubar essa bola no campo do Botafogo. E aí o passe errado, o Lucas Fernandes trabalha. Vem do lado esquerdo pro lado direito. Abriu legal. Tem o Arthur por lá, o Foguete também. Volta com o Lucas Fernandes. No meio ele tem a opção do Banguelê. Vai pintar o cruzamento na área. Mais um chutão. Sai de soco o Saulo e não tá valendo absolutamente mais nada. Bola já é do Botafogo. Bateu no braço do jogador ali do Botafogo. A assistente mais uma vez foi bem. E aí a gente vai ter falta ali pro São Paulo. Vai pintar levantamento na área. William, a gente percebe o técnico do Botafogo, Maurício de Souza, bem agitado e praticamente narrando todo o jogo. E em vários momentos chama o tal de Bochecha. Aí a gente descobriu que o Bochecha é o Gustavo, camisa 8, sendo apelidado dessa maneira pelo treinador. Muito bem, acho que a gente pode, né, assumir também que o Gustavo é o Gustavo Bochecha agora, né? A gente adora um apelido. Vem o levantamento, primeiro pau teve desvio, colocou pra fora. Tiro de meta para o Botafogo. Pessoal desatento ali, subiu o jogador de São Paulo, colocou para o alto, olha lá. Na pequena área. Pareceu completamente sem marcação. O São Paulo começa adiantando um pouquinho mais, né? O Banguelê sai ali da frente da zaga, coloca o Arthur para fazer a marcação em cima do Gustavo, o Queiroz em cima do Gabriel, desculpa, o Queiroz em cima do Gustavo e o Arthur em cima do Gabriel para tentar fazer essa pressão na saída de bola. O que acontece? O Botafogo adianta os seus centroavantes ali na frente, seus atacantes, e o Leandro fica sozinho trabalhando nas costas do Banguelê. E lá vem o Paulo, puxou a perna esquerda, bateu pro gol, bateu fraquinho, o Lucas pegou. Fã de Esportes, final de semana, bola voltando a rolar nos campeonatos europeus e na tela da ESPN, hein? E tem Tottenham e Liverpool às 8h45 da manhã de sábado, é a estreia do técnico Jürgen Klopp. Ex-Borussia Dortmund, bicampeão alemão com o Borussia, vice-campeão da UEFA Champions League. A aposta dos Reds agora na sequência do campeonato, é a estreia dele. O Liverpool pegando o Tottenham em White Hart Lane. Sábado, Werder Bremen e Bayern de Munique às 10h30 ao vivo na ESPN o campeonato alemão. E também no sábado, às 11h ao vivo na ESPN Brasil, você vai acompanhar Real Madrid e Levante. Portanto, sábado de campeonato inglês, de campeonato alemão, de campeonato espanhol. Você acessa o espn.com.br e olha, tem a programação completa, os jogos do final de semana para você. Tá bom assim? Tormenta volta com o Lucas. O Lucas joga lá no Foguete. Tormenta mais uma vez. O Foguete está do lado dele. Passe no meio campo. Só o Lucas Fernandes um pouco mais adiantado. A arbitragem pega a falta em cima do jogador do São Paulo. E aí o árbitro vai ali conversar. Pedir para o jogador maneirar, né? Mas a falta aconteceu. Canais ESPN, tudo pelo esporte. Caixa.
Quem tem sonhos tem poupança da Caixa. Foguete já pediu, ele recebe, passe é rápido, colocou na frente, aí o São Paulo conseguiu abrir espaço, vem o Foguete, ele pode colocar no Lucas Fernandes, colocou pra trás, vai pintar o gol de empate! Gol! É do São Paulo no Morumbi! A troca de passes rápida, a jogada que deu certo, acabou ainda tendo um desvio ali, próximo ao goleiro Saulo do Arthur. E o São Paulo chega ao empate no Morumbi. E a participação, você viu ali o Matheus Queiroz. O Matheus Queiroz chegou na entrada da área, só desviou para matar o goleiro Saulo, empatar o placar que dá classificação, por enquanto, ao São Paulo. Conseguiu achar a brecha, toques rápidos ali, né? Tudo de primeira. E aí o São Paulo achou o caminho das pedras, Elias. O São Paulo tem essa característica, né? O São Paulo tem 3 jogadores no ataque. Você tem o David Neres, o Lucas e o Araújo. São jogadores de muita velocidade, jogadores de movimentação. Eles não são jogadores que seguram a bola. Então o que acontece? É muito importante a chegada desses jogadores de trás, ou o Arthur ou o próprio Queiroz. O Queiroz é um jogador que corre o tempo todo, participa e tem essa chegada, né, na área para finalizar. O Botafogo é um time um pouco mais pesado que deve sofrer com a velocidade do São Paulo, desde que consiga espaços para jogar. O time do Botafogo que fez o gol ficou muito ali atrás e mudou a sua postura. Agora não, agora o São Paulo começa a sair um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de espaços, né, dentro do campo, e o Botafogo vai ter que se expor. E veio o Lucas, conseguiu ganhar, jogou na área. Zaga acaba afastando com o Canu. William. Lima lá do outro lado. Fala, Felipe. E é o primeiro gol do Queiroz nesta Copa do Brasil Sub-20. Ele que é uma das safras, ele é um jogador que veio daquela safra campeã da Copa do Brasil Sub-17 em 2013, que o São Paulo conquistou. Ao lado do Queiroz tá o Joanderson, o Araújo, o Foguete, jogadores que são todos titulares hoje do Sub-20. É a Copa do Brasil Sub-17, né? 2013, a final entre São Paulo e Flamengo. São Paulo venceu aqui no Morumbi por 2-0. Teve gol, inclusive, do Bosquilha, né? Que já foi negociado, passou pela equipe principal, já foi negociado. E depois teve a vitória também lá em Macaé sobre o Flamengo por 3-1. O Devandro, inclusive, que está no Atlético Paranaense. Rony. Tentando encontrar o espaço, o Rony. Lucas Fernandes. Tentou sair da marcação e conseguiu do Paulo para trazer o jogo para o lado direito. Foguete está por lá. Já recebe. Volta com o Lucas. Tem o Matheus Queiroz próximo. Ele joga no Foguete. Só que agora não foi tudo rápido, não foi tudo de primeira. Não deu para abrir espaço. Aquele buraco que abriu agora há pouco e deu origem ao gol do São Paulo. Rony. Ia passar com o Yuri. Toque no meio, boa tabela agora, de novo, tentando encontrar o espaço. Antecipou e fez bem o serviço o Rabelo. Pressionando de novo a saída de bola. Olha o Yuri por lá. Tá difícil pro Botafogo sair jogando, tem 2 em cima. Girou pra lá e pra cá o Lima. Aparece a opção, toque de calcanhar, só que essa bola saiu. E o William, um dos jogadores que já havia me chamado a atenção no começo do ano, na Taça São Paulo de Júnior, que era o Araújo. No primeiro jogo contra o Botafogo ele não foi tão bem, ele ficou muito parado ali pelo lado direito, né, para tentar essa jogada em diagonal, aproveitando a sua velocidade e o pé esquerdo que ele tem. Hoje não, hoje ele voltou a ser aquele Araújo da Copa São Paulo de Júnior, se movimentando muito, com a bola nos pés, jogador muito rápido, então olho nesse jogador aí. Aí o Rony. Ele. Termina ali por perto, Foguete já partiu. Volta no Rony. Sem pressa, tocando a bola. Aí o jogo não ficou bom pro Inácio, não. Toque do Rony muito pro alto. Tá aí na cobrança o Marcinho. Volta com o Rabelo. Tem do lado dele o Canu, Rabelo. Jogou lá no Canu. E olha a pressa já do Matheus
para tentar pressionar o Canuto. Tem que esticar um pouquinho mais, o Lima veio ali e buscou o jogo. Só que já perdeu, né? Já foi desarmado o Lima. Por baixo também não foi bem no lance, não, Gustavo Bochecha. E o São Paulo chega de novo, dessa vez em posição de impedimento. Mais uma vez forçando ali pelo lado direito do campo de ataque. Dessa vez não estava impedido não, hein? Dessa vez não tinha impedimento não, estava na mesma linha. Um lance muito rápido, difícil, mas não estava impedido. O Araújo é um jogador de muita velocidade. Muitas vezes ele acaba confundindo, vai confundir demais a assistente ali, né? Porque ele tem essa velocidade, ele tem um tempo muito bom de bola. E o time do São Paulo é muito rápido. Então provavelmente nós teremos várias situações como essa aí, jogando por baixo com velocidade, explorando a linha de defesa do Botafogo. Lateral para o time do São Paulo. Eu falei aqui que vem aí a Copa do Brasil dos Marmanjos, né? E vem mesmo. Semana que vem. São momentos decisivos da Copa do Brasil, fã de esportes. Na próxima semana tem Fluminense e Palmeiras às 10 da noite ao vivo na ESPN Brasil. Você vai acompanhar com a gente. Tem pergunta do fã de esportes, o Homero Queiroga. Nesse tipo de competição, o mais importante é revelar jogadores, Elias? Eu acho que ele faz uma comparação entre revelar jogadores ou ganhar o título, né? Se puder as duas coisas, melhor. Mas se tiver que escolher um caminho. Eu acho que é revelar jogadores. Né, é lógico que é sempre importante um título, né? Sempre importante para a carreira do jogador e também pro treinador, mas o trabalho de base, o mais importante é a formação. E antes de revelar jogadores, você tem que formar os homens que suportarão a pressão de jogar num profissional. E o São Paulo já veio no contra-ataque, rapidinho. O Lucas Fernandes está pedindo, ali próximo. Conseguiu se livrar, puxou para a perna canhota. Aí 2 para cima dele, ficou difícil e o Rabelo vai completar ali o serviço. Ainda pressionado pelo Lucas Fernandes. Se atrapalha o Inácio. Fala, Felipe. E você falava do jogo da próxima semana, né, entre Fluminense e Palmeiras, ida da semifinal da Copa do Brasil profissional. E nos dois times, 2 garotos, 2 joias que o torcedor, o fã de esporte, já acompanhava há muito tempo aqui nos canais ESPN. De um lado, Gerson pelo Fluminense e do outro lado, Gabriel Jesus. 2 joias que desfilaram também nas competições de base aqui nos canais ESPN. Sem dúvida nenhuma. O Gabriel Jesus que arrebentou na Copa São Paulo, inclusive, né, pelo Palmeiras. E o Gerson, tem o Kennedy também, enfim, tem vários. O Kennedy já não está, né, mais no Fluminense, mas também foi revelado aí na base do Fluminense. Enfim, é um desfile que a gente fala, né, hoje em dia, ainda mais os clubes com a dificuldade financeira que tem, estão aproveitando muito a base. Então toda vez que a gente fala aqui, olha, assista a Copa do Brasil Sub-17, Sub-20 também, jogadores do ano que vem já vão estar sendo aproveitados, se já não estão, né? É porque é verdade mesmo, cada vez mais os clubes aproveitam rapidamente os jogadores aí da base, até para suprir essa necessidade, né? Não tem dinheiro, meu amigo, vai lá, olha na base e resolve. Eu só fico triste por essa opção. É, né? Verdade. Eu só fico triste por essa opção. Na hora do aperto, né? Na hora do aperto, colocam a garotada ali para jogar, né? E aí você praticamente pode jogar fora todo um investimento que o clube fez por conta de determinadas partidas ou das situações, ou da situação ruim que se encontra a equipe principal. Eu acho que quando você tem categoria de base, um trabalho bem feito, tem que ser sempre a primeira opção. E o São Paulo tá chegando de novo. Foguete tentou levantamento na área, afastou de cabeça o Rabelo. A bola tá viva aí da próxima área do Botafogo. Yuri. Yuri tá pressionado ali pelo David Neres. Agora sim ele conseguiu espaço. Jogou o David Neres na frente, tentou o lançamento, de novo a bola longa, né? Domina o Yuri. Sai da marcação. Ele tinha o Arruda ali por perto, mas preferiu jogar no Rabelo. E o Rabelo no meio. Daí o Ribamar, autor do gol, gol de pênalti. Jogou lá na frente. A posição é legal. Consegue fazer bem a cobertura e tira dali o Rony. Inácio. Lucas Fernandes por perto. Inácio vai recuar. Tem o Rony, Tormena próximo. Joga com seu companheiro de zaga. Vai avançando o São Paulo. Por enquanto, a um placar da classificação tricolor paulista. Único time de São Paulo, hein? A estar presente, pelo menos nesse momento, nas quartas de final da competição. Inácio. Jogou mal. Jogou baixo. Rabelo tirou. Sobe o Rabelo de novo. Baixo por cima, tá presente ali o Rabelo. Vem o Ribamar. Domina. Perna esquerda. E aí a falta, hein?
Aí chegou com tudo ali o Lucas Fernandes, hein? Chegou empurrando mesmo, o árbitro olha feio pra ele, pede mais calma, calma. No replay a gente pode ver de novo, chegou com o cotovelo, né? Dando aquela cotovelada nas costas do Ribamar. E os dois times não têm praticamente pendurados. Quem tem que se preocupar apenas o time do Botafogo tem um pendurado que é o Leandro. São Paulo não tem nenhum pendurado, William. Lembrando aí, o Corinthians foi eliminado na primeira fase para a equipe do Coritiba. Coritiba que acabou sendo eliminado pelo Joinville agora, nas oitavas de final. A Ponte Preta foi eliminada pelo Botafogo, que joga agora contra o São Paulo. E o Santos foi eliminado pelo Luverdense. Luverdense, que é a grande surpresa, tirou o Grêmio e agora já está nas quartas de final. E aqui no jogo, William, nós estamos... o Botafogo tem uma nova mudança tática, né? Ele coloca dois jogadores de peso ali. Você vê o Lucas e o Paulo, né, como os dois centroavantes. Aí puxa um pouquinho mais o Leandro aqui pelo lado do campo para tentar fazer com que o Leandro volte ali quando o Botafogo tem a bola nos pés, tem a posse de bola, para que ele possa armar um pouco a equipe do Botafogo. O Botafogo tem essa jogada que coloca, né, sempre os dois jogadores em cima dos dois zagueiros da equipe do São Paulo. Então precisa de um bom passador, precisa de um jogador que possa ter um passe de qualidade. O Leandro é esse jogador. Agora o time do São Paulo também, por outro lado, por conta da velocidade do seu ataque, tem que gostar de segurar um pouquinho mais a bola, né? Porque senão a bola vai bater e voltar, e depois com 15, 20 minutos, não, daqui uns 10, 20 minutos, uns 10 minutos, com 35 minutos de jogo, começa a cansar um pouquinho, aí você não consegue fazer essa recomposição e o time do Botafogo pode jogar. Falei que o Luverdense tirou o Grêmio, quem tirou o Grêmio foi o Joinville. O Luverdense tirou o Internacional. Aliás, o Luverdense tirou nada mais, nada menos que o atual campeão da competição. Só isso. E tirou o Santos, que era o campeão anterior. O Luverdense tirou o campeão de 2013 e o campeão de 2014. Só isso. Fica tranquilo que eu respeito a sua idade. Vamos. Muito bem. Sabe como é que é? 38 fiz recentemente, tá pesando, viu? Canais ESPN, tudo pelo esporte. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por desconto no combustível. Vem, abre, Yuri. Vamos, Yuri. Aí o Yuri. São Paulo recupera. São Paulo vai tendo muito mais posse de bola que o Botafogo nesse momento de jogo. São Paulo toca mais a bola no campo de ataque. Inácio. Muito forte, ainda assim ele tenta evitar a saída e conseguiu. Aí tentou inverter o jogo no meio do caminho. Tinha o Paulo. Inácio é aquele mesmo que na Taça São Paulo jogou como um jogava como atacante, né? É bom jogador, mas tem que deixar o estilo de lado, tem que fazer o simples. Em 2 lances foi querer colocar muito estilo na batida de bola e acabou errando. Vamos para a cobrança do escanteio. Atenção ali na área do Botafogo. São 6 jogadores do Botafogo na área, tem 4 do São Paulo. A mesma formação daquela cobrança de falta. Aí o levantamento, pequena área. Consegue afastar a zaga. Volta com o São Paulo. Como sempre, a zaga afasta e o São Paulo consegue recuperar. Tem sido essa a tônica do jogo aí, pelo menos depois do gol do Botafogo, que foi relâmpago, né? Quase todo o jogo tem sido assim. Marcinho. E aí caiu o Ribamar, pegou a falta no jogador do Botafogo. A falta do Inácio. Ia cobrar, tem que parar a bola, né? Tem que parar a bola ali o Leandro. Agora sim a cobrança. Tentou pegar o pessoal desprevenido, mas tinha que parar e o árbitro estava em cima, né? Ele olhou ainda pro árbitro, ver se estava por ali, ia jogar, o árbitro falou, não, vou parar. E o São Paulo vem pelo mesmo lado, do mesmo jeito. Vai tentar o chute, teve desvio. Só acompanhou o Saulo. E aí tirou o Marcinho para a lateral. Falava que a gente vai transmitir Fluminense e Palmeiras às 10 da noite ao vivo na quarta-feira que vem. Claro que na contagem regressiva para esse jogo, você vai acompanhar tudo de São Paulo e Santos também nas edições aí do Bate-Bola e também do Sport Center. Na super cobertura das semifinais da Copa do Brasil. O chute foi forte demais, é só tiro de meta para o Botafogo.
Primeira fase da Copa do Brasil Sub-20, que teve 77 gols, uma média aí de 2,56 por jogo. Bahia, o dono da maior goleada, venceu Santa Cruz por 5-0. E pra frente pro Matheus Queiroz. Ele fez o gol do São Paulo. Arruda. Briga no meio Arruda. O Matheus Queiroz consegue acertar a bola. Vai sair lá em linha de fundo. O Banguelê está com dificuldade de encontrar o posicionamento, né? O Leandro agora passa a jogar nas costas do Banguelê. O Banguelê está saindo um pouquinho mais para tentar fazer essa marcação lá em cima. E o Leandro está ficando sozinho, está discutindo ali, está perguntando pro seu treinador qual o posicionamento, se ele adianta um pouquinho mais ou se ele permanece ali na frente da zaga. E é perigoso, porque o Leandro é muito bom jogador. É Queiroz jogando com o Foguete. David Neres. Foguete fica, vai o David Neres. Foguete de novo. Banguelê. Toca com o Lucas Fernandes. Tem que recuar um pouquinho. Buscando espaço. Foguete. Adiantou um pouquinho ali o time do Botafogo. Para não dar espaço agora para o Lucas Fernandes, que saiu do lado esquerdo, está lá na direita. O Foguete. Jogada de efeito, fez o drible, tentou o passe rápido, curto. Vai tentar o chute de fora da área. Para assustar o goleiro Saulo. Primeiro chute de fora da área aí do São Paulo. Vamos acompanhar de novo o lance, consegue fugir da marcação. Bate bem de perna esquerda. E ela acaba saindo. Chance aí do São Paulo no chute de longa distância. É o David Neres, né? Um jogador de qualidade, jogador que trabalha. Ele tem um drible muito curto, ele é muito rápido, né? Esses três jogadores do ataque do São Paulo, né? David Neres, Lucas e também o Araújo, são jogadores de velocidade. Por isso o São Paulo tem que fazer isso que fez. Toca a bola de um lado para o outro, aproveita, movimenta a equipe do Botafogo, tira da zona de conforto de marcação, porque o Botafogo faz essas duas linhas de marcação, né? Essas duas linhas de 4 para tentar tirar os espaços. E aí, através da velocidade, do toque de bola da equipe do São Paulo, você pode sair dessa marcação e aproveitar a velocidade desses jogadores. Olha o Ribamar, hein? Foi derrubado dessa vez, a arbitragem não deu nada. Vai o Foguete. De novo o lateral do São Paulo. No recuo com o Lucas. Aciona Rony. Inácio recua para receber. Tá aí o Rony. Abre com o Foguete. Domina e tem espaço para progredir. Faz o passe. David Neres. Matheus Queiroz. Toque na frente, mais uma vez com o David. Tentou o corte, foi desarmado. Yuri estava por lá. E o Botafogo, essa altura do campeonato, com quase 33 minutos, dá pra gente contar. Foi o lance do pênalti. E mais nada. E mais nada, né? Mais nada. O Botafogo tem uma postura muito defensiva para quem precisa do resultado, né? Não vou me expor. O São Paulo tem um time de velocidade, mas você está lutando pela classificação. Algum risco você tem que correr, né? Vai de novo o Neres. Lucas Fernandes mais à frente. No meio, Matheus Queiroz. Vem o tricolor. Chega por ali a marcação do Yuri. Também o Gustavo por perto. Ele tenta se livrar de dois. Coloca muito na frente. E aí o Canu recua. Arruda. Gustavo. Jogando com o Leandro. Tenta avançar o Botafogo. Tenta chegar. Não foi absolutamente nada. Segue o jogo. Matheus Queiroz. E o São Paulo toca tudo rapidinho. Tenta agora buscar o espaço. E tem, hein? Inversão de jogo lá do outro lado. Pro David. Recebe. Vem chegando para fechar por ali o Lima. Toca atrás, o Foguete se apresenta. Vem o lateral tricolor. Levantou na área, passou por todo mundo e o Saulo pegou. Copa do Mundo de Rugby, hein? As quartas de final começam no sábado, esse sábado agora. Tem África do Sul e País de Gales, meio-dia na ESPN+.
e Nova Zelândia e França às 3h45 na ESPN. Competição que segue até o dia 31 de outubro e você acompanha com a gente com exclusividade, hein? Jogão Nova Zelândia e França. Jogaço. Jogaço. All Blacks. O Zé Elias acompanha bastante o rugby, né, Zé? Eu gosto muito do... Eu entendo pouco, né, mas eu gosto mais da plástica do jogo. Não sei se você fala com o nosso comentarista Antônio Martoni, sempre. Ele vai te dar as dicas certinho, você vai aprendendo aos pouquinhos. Chega o Bota, na área. Fazia tempo que o Botafogo não chegava assim na área do São Paulo. Aí busca lá fora da área o Ribamar não estava por ali. Chegou, ajeitou, Gustavo Bochecha bateu e encaixou o Lucas. E olha onde manda essa bola o Lucas, hein? Além do meio campo. Vem o David. Já fugiu do marcador o David. A jogada tá dando certo. Tá fechando pelo meio o Matheus Queiroz de novo. Lucas Fernandes jogou. Ia chegar no Lucas Fernandes. Volta nele agora. Tudo isso graças ao lançamento com as mãos do goleiro Lucas. Vê só a intensidade, a força que ele colocou nessa bola. Importante essa saída rápida e essa força, né? Para achar o jogador já além do meio campo. Cruzamento bem na área, o Saulo fica com ela. E ontem, trabalhando na transmissão da nossa país de Cazaquistão, desculpa, Inglaterra e Cazaquistão pelo Sub-21, o goleiro da Inglaterra deu um passe para o Redmond, né, que foi o segundo gol da Inglaterra justamente também. Não foi com as mãos, mas foi com aquele famoso chute, né, de sair assim, aquele cortando a bola e deixou o jogador da Inglaterra na cara do gol. É muito importante hoje a participação dos goleiros, né? Pela velocidade e pela capacidade técnica de fazer esses lançamentos longos. Matheus Queiroz no círculo central. Lembrando, 1-1 classifica o São Paulo, 2-2 também classifica o São Paulo. 3-3 vamos para os pênaltis. O Botafogo se classifica com empate só de 4-4 para cima. E evidentemente, se o Botafogo vencer o jogo, está classificado. Qualquer vitória, o Botafogo se classifica. Leandro. Estava vencendo o jogo no comecinho. Tenta se soltar um pouco mais nesse caminho aí de fim de primeiro tempo. Bom lance, pelo lado esquerdo. O toque na coxa, me pareceu ali, do Paulo. E ela subiu demais. Canais ESPN e tudo pelo esporte. Sportingquiz.net. Seus palpites valem prêmios. É a marcação do Arruda. O foguete está um pouquinho mais recuado. Ali o Arruda acaba fazendo a falta para o São Paulo. Pode falar, Zé. Pode falar. Não, William, o que o São Paulo fez muito no primeiro jogo, o Banguelê, ele jogava entre os dois zagueiros, né? Então o São Paulo passava a jogar num 3-4-3 e dificultava a marcação da equipe do São Paulo. Hoje não, hoje o Banguelê dificilmente ele tá jogando entre os zagueiros, né? Como um terceiro zagueiro ou como um líbero. Ele tá procurando fazer essa marcação, ou dando um pouquinho mais de tranquilidade, vamos dizer assim, na frente da zaga, mas só com a bola nos pés ele poderia fazer esse tipo de movimentação, adiantar o Inácio e também o Foguete e forçar a equipe do Botafogo, né, para criar algumas oportunidades. E outro, o time de São Paulo tem que gostar de ficar com a bola nos pés, não tem a necessidade de todos os lances procurar a definição, todos os lances procurar a finalização, chegar até o gol da equipe do Botafogo. Toca essa bola de pé em pé, cria os espaços para poder aproveitar a velocidade dos seus atacantes. São Paulo que na primeira edição da Copa do Brasil Sub-20 não passou da primeira fase, na segunda edição também não, em 2013, foi eliminado pelo Coritiba. Em 2012, derrota de 1-0 no sul do país, derrota de 3-1 em São Paulo. Em 2013, eliminado por outra equipe do Paraná, o próprio Paraná, 0-0 na ida, e o Paraná venceu o São Paulo na volta por 1-0, jogando lá na Arena Barueri. Em 2014, o São Paulo conseguiu avançar às quartas de final. Derrotou a Chapecoense sem necessidade do jogo de volta na primeira fase, 2-0. Nas oitavas venceu o Flamengo na ida por 1-0, empatou em 2-2 na volta e se classificou. E aí foi eliminado nas quartas pelo Bahia. Empatou em 1-1 lá em Salvador e depois empatou em 2-2 jogando em São Paulo. Ou seja, por causa dos gols fora de casa, o Bahia acabou eliminando o São Paulo naquela oportunidade. Fez o Bavi, né, na semifinal, foi sensacional. E o Vitória acabou vencendo, chegou à decisão quando perdeu para o Internacional.
Total de participações aí do São Paulo na competição, 12 jogos, com 3 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 15 gols pró, 13 gols contra. As participações aí do São Paulo já contando também essa edição da Copa do Brasil Sub-20. Aí a confusão ali, tá pintando cartão amarelo. Olha lá. Vamos ver o lance de novo. Foi deslocado. De novo, um empurrão ali no ombro. Caiu, reclamou. Aí o Arruda, camisa número 5 da equipe do Botafogo. Tá confirmado, parece que pintou um amarelo para ele também ali naquele bolo, né? Mas é que o jogo tá tranquilo, né? O juiz quis aparecer um pouquinho, né? Ele poderia muito bem conversar com os dois atletas, né? Não tem necessidade alguma esse cartão amarelinho. É só questão de sentar não. Chega aqui, ó, acabou, pronto. Até porque não foi uma jogada brusca ou violenta, né? Marcinho. Aí o Paulo. Perna esquerda. Ia tomar o bote. E aí a falta. Aí o árbitro pega a falta. Ia dar a vantagem, né? Mas aí foi desequilibrado o jogador do Botafogo e o árbitro acabou dando a falta, voltou ali. É a chance para o Botafogo na bola parada. Tô vendo o Marcinho chegando ali por perto. Também chegando por ali o Gustavo Bochecha. Botafogo já fez um gol da bola parada, um gol de pênalti, quem sabe outra, né? Bola parada resolve várias situações, né? Inclusive classificação. Vai mais um ali, caralho. Se rolar, vai. Se rolar, o Yuri que tá por ali, inclusive. O lateral esquerdo da equipe do Botafogo, Yuri, próximo à bola. Tem o Yuri e tem o Gustavo Bochecha. Araújo, rolou, sai. Tem que tirar a bola. Rolou, sai. Isso. Tem que tirar a bola. Vamos ver quem toma a distância. O Yuri tá por ali. Veio o levantamento do Marcinho. Subiu a zaga, tirou. Vai voltar com o Marcinho. De cabeça. Coloca no bololô. Não deu certo. Vem o Matheus Queiroz. Desarmado. E a bola sobra com o Yuri. Tentativa com o Ribamar. No meio tinha o Paulo. Matheus Queiroz mais uma vez dá um bico pra frente e tira. E o Arruda chegou desarmando o jogador do São Paulo. A arbitragem pega a falta lá do lado direito da defesa São Paulina. O time do Botafogo tem que jogar um pouquinho mais, né? Nós temos 42 minutos, o time do Botafogo precisa da vitória. Então tem que arriscar um pouco mais, tem que jogar. O Leandro está muito preocupado na marcação, então o seu treinador Maurício tem que criar uma situação para que o Leandro fique um pouco mais tranquilo na fase quando o Botafogo recupera essa bola, porque o Leandro é um jogador muito técnico, então ele tem essa capacidade de fazer essa armação das jogadas. Se o Botafogo ficar só correndo atrás do São Paulo, fica difícil, porque quando recupera essa bola, primeiro, está distante do gol do São Paulo e fica dependendo praticamente de um contra-ataque. Só que os seus jogadores já estão cansados, então no segundo tempo teria que mudar um pouquinho a postura e a forma de jogar do Botafogo. Matheus Queiroz que joga lá do lado direito. Tormena. Próximo ali o Banguelê. Passa também o David. Pressão de jogo, buscava o Inácio. E é lateral para o São Paulo, justamente ali do lado do Inácio. 43 minutos do primeiro tempo, 1-1. Vai se classificando o São Paulo. Tem todo um segundo tempo pela frente ainda para o Botafogo tentar reagir. William. Pode falar, Felipe. Confirmando os cartões então. O Luiz Araújo do São Paulo recebeu amarelo e o Arruda do Botafogo recebeu amarelo. Aquele lance confuso ali no meio do bolo ali foram os cartões para São Paulo e Botafogo. 1 minuto de acréscimo. Maravilha. Bom que o Felipe já trouxe a informação, porque deu uma confusão ali, né? O árbitro não chamou ele para vir dar o cartão, foi distribuindo o cartão, apontou e pronto, né? Aliás, uma característica desse árbitro, né? Já no pênalti a marcação foi bem curiosa, né? Nem apontou. Vem o cruzamento. Olha o Queiroz de novo. A bola vai sobrar, vai vir o Inácio para mandar a bomba! Pegou mal na bola, saiu lá do outro lado. Já no pênalti foi curioso, né, Zé? Normalmente tem a ponta lá e tal. Ele veio caminhando, veio andando ali até a marca do pênalti, apitou e... Acho que foi até surpresa pra ele, né? Até pra ele foi uma surpresa marcar o pênalti no começo, porque nenhum apito nós escutamos, né? Impressionante. Reposição do Saulo. Tentou o domínio, o Ribamar não conseguiu. Chegando ao final desse primeiro tempo, vamos a 46. O Felipe Camargo já trouxe a informação, 1 de acréscimo.
Proteção ali do Yuri, só no recuo com o Saulo. William. Cabelo tá próximo, dá um bico pra frente o Saulo. Pode falar, Felipe. Só para destacar, né, que no sub-20 a arbitragem não usa aquele equipamento que é tradicional no profissional, que é o microfone. Eles podem, como o quarto árbitro pode se comunicar com o juiz dentro de campo. Então, por isso a dificuldade do quarto árbitro em confirmar com a arbitragem quem foram os amarelados naquele lance. Impressionante, até o quarto árbitro não conseguiu entender. Tô te falando. Isso aqui, oh. É um pouquinho de Brasil, Iaiá. Não vamos cantar, pelo amor de Deus. Inácio. Perna esquerda. Bom passe na frente. Veio o Queiroz para fazer o corte. Ia ficar com o escanteio, preferiu ficar com a bola. É isso, e tocou no Inácio. Aí faz o corte o Inácio, traz para a linha de fundo. Aí se empolgou, né? Quis aquele cortezinho a mais, quis se consagrar. Nem o escanteio ele conseguiu. E ficou bravo o Inácio. Marcinho, vai terminar o primeiro tempo. 1-1 no Morumbi. É a Copa do Brasil Sub-20 em fase de oitavas de final. Quem vencer aqui pega o Goiás nas quartas. E aí mais uma falta ali. São sistemáticas as faltas, né? No Ribamar e no Paulão, né? Que são os jogadores que estão jogando atrás do Banguelê, né? E aí, quando eles conseguem fazer o giro, eles ficam praticamente de frente pro gol do São Paulo, né? Vem o Arthur ou vem o Queiroz e faz aquela famosa falta tática. Como é que é? Falta